Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Feche os olhos e cante. Te adoramos. Em espírito. Em espírito. Em verdade. Em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis. Rei dos reis. E Senhor. E Senhor. Te entregamos. Te entregamos. O nosso viver. Nosso viver. Rei dos reis. Rei dos reis. E Senhor. E Senhor. Te entregamos. Te entregamos. Nosso viver. Nosso viver. Pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci. Foi que eu nasci, Rei Jesus. Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar Nos átrios do nos Senhor. atos do Senhor. Meu prazer Meu é viver prazer é viver na casa de na Deus. casa de Deus, Onde eu fui. onde flui o amor. Para te adorar. Pra te adorar, Rei Dos dos reis. Foi que eu nasci. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos nos átrios do atos Senhor. do Senhor. Meu Meu prazer prazer é viver é viver na casa na casa de Deus, Onde flui o amor. Feche os olhos, faça a sua oração a Deus. Peça o Espírito Santo para lhe abençoar, tornando possível que você consiga encontrá-lo. Peça a Ele para limpar o seu coração, sua mente, e tornar possível que você o encontre e saia daqui diferente, saia daqui com as suas forças renovadas, consciente da vontade de Deus, mas voltado para Ele. Venha, ó meu Deus, por responder a nossa oração, a nossa fé. Venha, Senhor, ao encontro daqueles que de fato querem encontrar. Abençoe esta reunião, conduza, e os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Semana passada nós falamos a respeito da atitude, né? Da pessoa desprezar a Deus. Deixe-me hoje falar um pouquinho sobre o relacionamento com Deus. Zacarias, é mais fácil você abrir lá em Mateus, você vai achar antes o livro de Malaquias, e antes de Malaquias, Zacarias, capítulo 1. Ensina, Deus, Como ouvir o teu chamado. como ouvir o teu chamado. Meu coração quer entregar. Coração quero entregar. Seguir os passos teus. Não quero ter Não quero ter
seguir os passos teus. Graças a Deus. Enquanto a gente, eu vou ler aqui já, mas isso é muito importante. Enquanto nós, o ser humano, enquanto nós não temos, né, aquela oportunidade dada por Deus para a gente ouvir a verdade, isso é com todo mundo, sem exceção. Enquanto a gente não tem oportunidade, e ela vem por Deus, quem nos dá a oportunidade de ouvir a verdade, quem pode abrir os nossos olhos espirituais para a gente entender, se conscientizar, crer que Jesus é o único caminho, quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Enquanto isso não acontece, a gente está à mercê desse mundo. Ou seja, nós não conhecemos a Deus, não aprendemos que só existe um Deus, descobrimos que só existe um Deus pela nossa força, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade. Ninguém pode dizer assim, pela minha força, pela minha capacidade, eu encontrei a Deus. Isso não acontece com ninguém. O ser humano vive dominado por um império de trevas, é assim. Até que o Espírito Santo dá uma oportunidade, faz alguma coisa, para que a verdade chegue para nós, para que a gente ouça a verdade, a gente entenda, só existe um Deus. Muito bem, então até aí, esse acontecimento só é possível com a ação de Deus, para a gente chegar até Ele e conhecê-lo. Muito bem. A partir do momento que passamos a ter a oportunidade de conhecer a verdade, de saber que existe um Deus, então as coisas agora vão ter que partir de nós. E Deus então vai corresponder. Está escrito: chegai-vos a mim, e eu me chegarei para vós outros. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vocês. Tiago escreveu: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará para vós. O que isso significa? Significa que Deus vai se revelar para mim, Deus vai agir na minha vida, Deus vai corresponder à minha fé, à minha vida, dependendo da minha disposição em relação a Ele. Ou seja, para você entender, muitas pessoas pensam erradamente que nós temos que esperar por Deus. Deus é que tem que se aproximar de nós primeiro, para que depois a gente se aproxime dele. Isso não funciona assim. Enquanto nós estamos em trevas, ou estávamos em trevas, não tínhamos o que fazer. Nós tínhamos que ter uma chance que Deus dá, uma chance de ouvir a palavra dele, uma chance de ouvir o Evangelho, uma chance de saber quem é Jesus. Muito bem. Ele me deu essa chance. Ele deu essa chance para você, Ele deu essa chance para outras pessoas. E agora? Em que medida Deus vai se revelar para mim?
Em que medida eu vou conhecê-lo? Em que medida será o meu relacionamento com Deus? Na medida que eu buscar, na medida que eu me chegar a Ele, Ele vai se chegar para mim. Na medida que eu me tornar para Ele, Ele vai se tornar para mim. Dentro da igreja, vamos esquecer os lugares de engano, de corrupção, de heresia, doutrinas de demônio. Vamos esquecer esses lugares. Dentro das igrejas, onde se prega a verdade, existem cristãos que cresceram, estão crescendo, cada dia eles conhecem mais a Deus, cada dia eles se relacionam mais com Deus, cada dia eles têm mais experiências com Deus, cada dia Deus se revela mais para eles. Naquele mesmo lugar, existem cristãos atrofiados. Eles vão à igreja, assistem reuniões, mas o nível do relacionamento com Deus que eles têm é mínimo, é quase nenhum. Pouco Deus se revela para eles, pouco Deus se manifesta na vida deles, pouco Deus opera na vida deles. Por quê? Porque depois que a gente tem a chance de conhecer, de saber que existe um Deus, agora ele fica esperando por nós. Não somos nós que temos que ficar esperando que ele agora dê o primeiro passo. Não vai funcionar. Então, quando a Bíblia diz: chegai-vos a mim, e eu me chegarei para vós outros, isso é um ensinamento assim muito grande. Porque o Espírito Santo está querendo dizer o seguinte: você agora é que tem que dar o seu passo. De acordo com que você se chegar para Ele, Ele vai se chegar para você. Na mesma medida que você se aproximar dele, vai se aproximar de você. Na medida que você se voltar para ele, vai se voltar para você. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o meu relacionamento com Deus está dependendo de mim. O meu envolvimento com Deus, conhecer a Deus, crescer espiritualmente, está dependendo, acima de tudo, de mim. Por quê? Porque Ele está pronto para se manifestar, para se revelar, para agir, para operar. Ele está pronto. Mas Ele fica esperando a nossa disposição. Então tem cristãos que eles têm uma grande disposição para buscar a Deus. Eles têm uma grande disposição para se envolver com Deus, para se chegar para Deus, para se voltar para Deus. Então, nesta mesma medida, Deus vai se chegando para eles, se tornando para eles, se voltando para eles, porque é assim que funciona. Só que muitos, o que fazem? Eles ficam como se parados, ou sem disposição de coração para se chegar para Deus, para se tornar para Deus, para se voltar para Deus. E eles ficam assim: eu estou esperando por Deus, eu estou esperando Deus me corresponder mais, estou esperando Deus me conceder mais da presença dele, eu estou esperando Deus falar mais comigo, eu estou esperando Deus se revelar mais para mim. Então, às vezes, anos se passam e eles não saem daquela condição espiritual que é mínima, enquanto outros que às vezes se sentam ao lado deles, ou atrás deles, ou na frente deles, que estão no mesmo lugar,
ouvindo a mesma palavra, recebendo as mesmas instruções, tendo as mesmas oportunidades, os outros vão crescendo com Deus. Por quê? Porque aí é individual. Se eu tenho mais disposição para buscar, eu recebo mais. Se eu tenho um coração mais sedento, que me faz me chegar mais para Deus, ele se chega mais para mim, mas não se chega mais para o outro. Por quê? Porque depende de nós. Depende de nós. É como alguém que diz: vem para perto de mim, que eu vou para perto de você. Mesma coisa. Chegai-vos a mim, eu me chegarei para vocês. Se aproxima de mim, eu vou me aproximar de você. É como se fosse duas pessoas, não é que a gente compara Deus ao ser humano, mas é como se fosse duas pessoas, e uma, que é Deus, que tem todo o poder, ele está dizendo: olha, na medida que você se aproximar de mim, eu vou me aproximar de você. Então o relacionamento com Deus não pode ficar como muita gente pensa. Eu estou esperando Deus se aproximar de mim, aí depois eu me aproximo dele. Não vai acontecer nunca, nunca. Eu repito, ninguém, nem eu, você, ninguém. A gente pode dizer assim: não, eu conhecia Deus porque eu fui inteligente, porque eu fui forte, porque eu fui isso, aquilo. Não, isso não existe. Enquanto o Espírito Santo não opera para abrir os nossos olhos, você vê as pessoas incrédulas. Elas dizem: não, todo caminho leva a Deus. Tudo, elas têm os seus argumentos, porque a pessoa está cega espiritualmente. Então ela pensa que tudo que é ídolo, tudo que existe por aí é Deus, tudo é bom, tudo tem a ver com Deus. A pessoa está em trevas, está na escuridão. Então não tem condições de conhecer a Deus por sua força, até que o Espírito Santo, e isso não acontece com todos. Bilhões de pessoas morreram sem conhecer Deus e foram para o inferno, condenadas. Existem bilhões por aí que elas não conhecem a Deus. Elas estão adorando pedaço de pau, de pedra, tudo que se imagina. Mas quando vem a misericórdia de Deus sobre alguns, ele dá essa chance da pessoa ouvir a verdade, a palavra dele, ouvir a respeito de Jesus. Então, abriu a oportunidade. Ou então só existe um Deus. A partir de agora, Deus vai se revelar para você dependendo da sua disposição em buscá-lo. Deus vai se voltar para você dependendo da medida que você se voltar para Ele. Eu dei um passo, Ele dá um passo para você na sua direção. O outro dá 10 passos na direção dele, ele vai dar 10 passos na direção da pessoa. Exatamente na mesma medida que nós nos voltamos para ele, ele se volta para nós. Está na Bíblia, isso não é invenção minha, está aqui na Bíblia. Então ninguém pode reclamar, como se houvesse uma injustiça e, aquele outro cristão, por que Deus se revela tanto para ele? Por que Deus se voltou tanto para ele? Por que Deus corresponde tanto a ele? Por que a presença de Deus na vida dele é mais forte, é maior? Por que Deus faz mais na vida daquele ali e não faz na minha? Muita gente pensa. É simples. Não é por causa da cor, idade, se tem formação intelectual, se estudou, se é analfabeto, se tem
faculdade, se não tem, se tem poder aquisitivo, nada disso. Não é por causa da quantidade de pecados que cometeu, não é isso. É porque o outro se voltou mais, está se voltando mais, busca mais, se aproxima mais, se volta mais. E o outro se volta menos. Então, dentro da igreja, não há uma igualdade nesse aspecto. A presença de Deus tem sido igual para todos. Deus tem se revelado igualmente para todos. Deus tem operado na vida de todos igualmente. Não, isso não acontece. Não acontece. Por isso que você vê cristãos que têm mais força, cristãos que ouvem com mais facilidade a voz de Deus, cristãos que têm mais experiências com a presença de Deus, cristãos que têm uma confiança maior em Deus, cristãos que têm muito mais força e o outro tem menos força, mas eles estão no mesmo lugar, recebendo as mesmas orações, participando das mesmas reuniões. Sim, por quê? Porque existem aqueles que não ficam limitados apenas a vir à reunião. Há uma disposição por parte deles em buscar mais, em se envolver mais, em se voltar mais. Então, é mais ou menos assim: você dá um passo na direção dele, ele vai dar um passo na sua direção. Mas quem tem que dar o passo primeiro é você. Ele está parado lá. Se você dá um passo, ele dá um passo. Aí o outro, ele dá 5 passos. Deus dá 5 passos. Mas tem um outro lá que dá 30 passos na direção. Então, à medida que nos voltamos para Ele, Ele se volta para nós. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Ninguém pode dizer assim: pô, Deus está sendo injusto comigo, porque Ele se revela mais, Ele concede mais a presença dEle para aquela pessoa, se revela mais, Ele fala mais com aquela pessoa, Ele deu mais força para aquela pessoa, Ele tem operado mais na vida daquela pessoa. Na minha vida, quase nada. Ou Deus está sendo injusto? Não, Ele não está sendo injusto. Não está sendo injusto. É que está simplesmente cumprindo a palavra dEle. Se um se volta mais para Ele, Ele se voltará mais para aquela pessoa. Se o outro se volta menos, Ele se volta menos para aquela pessoa. Ele é Deus. Não é que Ele diminui para um e aumenta para outro. Ele continua sendo Deus. Mas Ele vai conceder mais para um e menos para o outro. Por quê? Porque é o coração de cada um. Você vê, membros, existem aqueles membros que, de coração, comprometimento com Deus, está na igreja toda semana para buscar a Deus. Entendem a coisa mais importante, mais especial que eu posso fazer, buscar a presença. Não tem nada mais importante. Eles vêm buscar a Deus, eles veem isso como uma coisa fundamental para a vida deles, o coração deles. E está certo. Tem outros que não, eles ficam procurando uma desculpa para nem aparecer. Tem outros que, se puderem arrumar compromissos toda semana ou quase toda semana para não vir, eles ficam se arrastando. E essas pessoas que se arrastam, que às vezes nem congregar fielmente eles fazem, às vezes eles pensam isso. Às vezes eles falam isso: não, mas por que Deus mais na vida de um e menos na minha vida? Eles às vezes reclamam porque Deus tem sido maior para uns e tem sido menor para outros.
Por que que Deus tem se revelado mais para um e menos para o outro? Por que que a presença de Deus é mais forte na vida de um e é menos na vida de outro? Por que que um conhece mais a Deus e o outro conhece menos? Por quê? Porque não tem nada a ver com cor, grau de instrução, tem nada a ver. Essa coisa diante de Deus não funciona. Cor, grau de instrução, isso não faz diferença para Deus, não faz diferença. É o coração que se dispõe. Então, vamos supor que a pessoa chega aqui na igreja, é a primeira vez que está vindo à igreja. Ouviu falar de Jesus, ouviu a verdade, ouviu o evangelho, tá? Primeira vez chegou aqui. Nós, os pastores, os servos de Deus, nós temos uma responsabilidade com Deus, um compromisso com Deus. Procurar, não somos perfeitos, procurar andar de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, por causa da nossa salvação. Segundo, porque nós estamos pregando para os outros. Nós temos a responsabilidade, a obrigação de manter uma vida de comunhão com Deus, comprometimento com Deus. Nós temos obrigação, uma série de obrigações, porque nós servimos a Deus. O trabalho da igreja tem que ser correto, sincero, honesto, limpo, verdadeiro. Todo mundo é tratado igualmente. Nós temos uma responsabilidade a fazer diante de Deus e das pessoas. Mas aquela pessoa que agora conhece a verdade, Deus vai se revelar para ela na medida que ela se voltar para Ele. Deus vai correspondê-la na medida que ela se voltar para Ele. Na medida que ela se voltar para Ele, na mesma medida, Ele vai se voltar para ela. Ela vai crescer espiritualmente, vai ter a presença de Deus de uma maneira forte na vida dela, vai conhecer a Deus, vai desenvolver a vida dela com Deus de acordo com a disposição dela. Se ela entende, se conscientiza e fala, não, depende agora de eu dar o primeiro passo a partir de agora. Se eu der um passo para ele, ele dá um para mim. Se eu der 10 para ele, ele dá 10 para mim. Se eu der 1000 passos para ele, então, quanto mais eu me voltar para ele, mais ele se volta para mim. Inteligência, sabedoria, isso vai me trazer frutos extraordinários na vida, não só enquanto eu estou aqui, mas eternamente. Então, quanto mais eu me voltar para ele, mais ele se volta para mim. Pronto. Se aquela pessoa quer que Deus se revele mais, quer ter mais a presença de Deus, quer ter mais força espiritual, quer conhecer mais a Deus, quer ter mais experiência com Deus, o que ela vai fazer? Ela vai correr atrás, ela vai correr atrás. Ela vem na igreja congregar, mas ela não vai ficar só limitada aqui. Lá na sua casa, ela vai correr atrás. No seu dia a dia, ela vai correr atrás para orar, para ter sua comunhão com Deus. Ela vai procurar limpar a vida dela daquilo que não é bom. Ela vai correr atrás. E à medida que ela correr atrás, que ela se voltar para Ele, não tem demônio, não tem inferno, não tem principado, não tem Satanás, não tem ninguém que vá impedir que Deus se manifeste mais na vida dela. Não tem ninguém. Ninguém. Ela vai crescer espiritualmente, ela vai se tornar forte. Só que muitos não fazem isso. Muitos chegam na igreja, às vezes recebem orações e tal, recebem bênçãos de Deus, né? São dizimistas, são ofertantes, oram, cantam, recebem orações, depois vão embora. E ficam, às vezes, vivendo uma vida em relação a Deus da seguinte forma: eles ficam parados. Eles ficam parados. O máximo que faz é ir na igreja. Ficam parados. O que você está fazendo no que se diz respeito a se voltar para Deus mais? Às vezes nada. O que você está fazendo para se aproximar mais desse Deus, se tornar mais para Ele? Às vezes nada, ou quase nada. Então Deus também parado lá. Está parado lá. Tornai-vos a mim
e eu me tornarei para vocês. E está parado. Passa-se os meses, passa-se os anos às vezes. Que experiência você teve com Deus? Quase nenhuma. Como é que tem sido a presença de Deus na sua vida? Individualmente falando. Como é que tem sido a presença de Deus na sua vida, individualmente falando? Às vezes, mínima. Como é que tem sido a sua fé? Mínima. Como é que tem sido a sua confiança em Deus? Mínima. Como é que tem sido o seu desenvolvimento espiritual? Mínimo. Passa-se às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sei o quê. Mesma coisa. Mas Deus não é tão grande, ô bispo. Claro que é. Claro que é. Aí vem uma outra pessoa, fala, puxa vida, bilhões de pessoas morreram sem conhecer Deus, foram para o inferno e depois lago de fogo, futuramente, eternamente. Caramba, Deus me deu uma chance no meio de tanta gente. Eu vou me agarrar com essa chance. Eu vou correr atrás. Então valoriza. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Entende que quanto mais se voltar para Deus, mais ele vai se voltar para ela, mais ele vai conhecer, ela vai conhecê-lo, mais ela terá experiências com ele, a presença de Deus será mais forte na vida dela. Ela entende que, puxa vida, eu vou avançar. Então a pessoa vem à igreja domingo, vem das reuniões, mas ela vai correr atrás lá fora. No seu dia a dia, ela vai correr atrás. Ela não vai viver como muitos. Não, orou? Não, hoje não, foi rapidinho. É a vida muito corrida. É corrida para orar. Mas para ficar nas redes sociais, na internet, horas e horas, aí não é corrida. Aí passa-se 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas lá olhando redes sociais, com a cara na internet. E não é por trabalho. É por vício, é porque está vazio. Às vezes, várias coisas na vida que já deveria ter se despojado. Porque a Bíblia fala para a gente despojar daquilo que não é bom. Às vezes passa-se um tempão, mesmo coração, às vezes o coração sujo, às vezes um coração apegado a dinheiro, a coisas materiais, como se fosse um Deus, não se liberta. Às vezes tempo se passa, a pessoa com um pezinho com Deus e quer ficar com um pezinho no mundo. Na igreja, como é que a gente cantou aqui? Meu prazer, fala eu esqueci. Meu prazer é te louvar, meu prazer está nos atos do Senhor e tal. Aqui, lá fora, o pagode, lá fora o mundo. Um pé lá, outro cá. Deus está lá. Parado, se manifestando e se voltando e se revelando para outros. Para esta pessoa, está parado. Para aquele que não corre atrás, ele está parado, mas tem outros que não, que se voltam para ele. Então, é assim, tem coisas que a gente aprende. Quando eu conhecia a palavra de Deus, eu entendi. O pastor tem uma função. O pastor tem a função dele. O pastor tem a função dele. Orar, pregar, ensinar, aconselhar. O pastor tem a função dele. Mas eu tenho que fazer a minha parte.
Não vou ficar esperando por ninguém. Isso não é orgulho, isso não é orgulho. Isso não é orgulho. Eu não vou esperar por ninguém. Eu tenho que rasgar o meu coração, eu tenho que abrir o coração, eu tenho que correr atrás, eu tenho que lutar, eu tenho que me empenhar, eu tenho que colocar esse Deus acima de tudo na minha vida. Eu vou correr atrás. Vou correr atrás. E não fiquei atrofiado, graças a Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, não. E tem outros que também não ficaram e não ficam. Em poucos meses eu estava batizado nas águas, nasci do Espírito Santo, eu estava batizado no Espírito Santo. Eu estava batizado no Espírito Santo. Não falei, não. Poxa, Jesus prometeu o Espírito dele. Eu vou buscar, eu quero. A oração de madrugada, corri atrás. Ou tem que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que tirar da minha vida o que não agrada. Eu vou mergulhar de cabeça nesse Deus. Vamos voltar para ele. Me respondeu. Não fiquei dentro da igreja. Estou 10 anos dentro da igreja. Nem conheço a Deus direito. Não aceitei isso. Eu falei assim, não aceito isso. Isso não é orgulho. Se está escrito, chegai-vos a mim, e eu vou me chegar para vocês, então está dependendo de mim. É, exatamente. Ele simplesmente corresponde. Quem vai fazer milagre, quem vai se revelar, quem vai realizar coisas sobrenaturais, é Ele. Mas Ele vai fazer de acordo com o que eu plantar. Na medida que eu plantar, eu vou colher. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então você vê pessoas que às vezes com poucos meses, ou elas vão adquirindo força, fidelidade, conhecendo a Deus. O que essa pessoa tem? Porque ela é inteligente demais? Não. É porque ela se dispôs com todas as forças para se voltar para Deus. E ele simplesmente fez o que está escrito. Então deixa eu ler aqui, por favor, o título, claro que fala sobre arrependimento, mas tem a ver com se voltar para Deus, e o versículo principal eu vou explicar. Zacarias 1, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Deus disse através do profeta para o povo: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Profeta sendo usado por Deus. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Quer dizer, se voltem para mim, e eu vou me voltar para vocês. Não sejais, versículo 4, como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, os profetas diziam: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Deus está querendo dizer, aquele povo morreu, aqueles profetas também morreram. Minha palavra continua a mesma, eu continuo o mesmo. E disse: contudo, as minhas palavras e os meus estatutos e os que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Quer dizer, minha palavra não chegou até eles? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos
fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele fez. Então, aqui o assunto aqui principal, arrependimento. O povo tinha que se arrepender, Deus está chamando para o arrependimento. Bem, mas no final, o que ele diz? Deus nos tratou de acordo com as nossas obras, de acordo com os nossos caminhos. Quer dizer, eles escolheram de acordo com o que eles plantaram. E isso está na Bíblia. Então, o que você precisa entender? Eu quero que Deus se revele mais para mim, se volte mais para Ele. Eu quero que Deus se torne mais forte na minha vida, se volte mais para Ele. Eu quero ter mais a presença de Deus, se volte mais para Ele. Você pode estar aqui casado, casada. É importante que é importante que um apoie o outro na fé, o marido apoie a esposa apoie na fé. Se tem, amém. Mas, independente disso, você é marido, você está dependendo da tua esposa para crescer com Deus? Hein? Hein? Não. Você depende de você. A esposa está dependendo do marido para crescer com Deus? Não. Depende dela. E ainda bem que é assim. Já pensou? Já pensou se ficasse dependendo do outro? Pô, eu quero crescer, mas ele não quer, aí eu não cresço. Não, não. É individual. Individual. É muito bom quando os dois estão crescendo, vão crescendo e um abençoa o outro, um ajuda o outro. Maravilha, mas nem sempre é assim. E mesmo assim, os dois estão crescendo? Estão, mas o marido, ele depende dele. Quanto mais ele se voltar para Deus, na medida que ele se voltar para Deus, Deus vai se voltar para ele. A esposa, na medida que ela se voltar para Deus, Deus vai se voltar para ela. Você não está dependendo dos outros. Você está dependendo de você. Isso é importante. Por quê? Porque tem um pessoal que eles não correm atrás espiritualmente. Eles correm atrás de muita coisa na vida. Se perguntar se está correndo atrás da sua vida profissional, financeira, familiar, não sei o quê, eles correm atrás de muita coisa na vida. Mas você está correndo atrás no aspecto espiritual? Às vezes não. Eles não correm atrás. Então, se eles não correm atrás, não se voltam para Deus, Deus também não se volta para eles. Eles podem até dizer, eu creio em Deus. Sim, creio em Deus. Mas em que medida Deus tem se revelado para você? No mínimo. Em que medida Deus está se revelando para o outro? Muito mais. Por quê? Por causa do outro que busca mais. Então, isso é importante, porque tem muita gente por aí parado, acomodados, prostrados. E eles estão assim, esperando que Deus se revele de uma maneira maior para eles, ou se volte primeiro para eles, para que depois eles se voltem para Deus. Não funciona assim. Deixa eu ler aqui Tiago, depois do livro de Hebreus, para depois a gente fazer oração. Tiago capítulo 4. Eu não vou ler tudo. Aqui fala sobre oração, tipo de pedido, por que recebe, por que não recebe. Fala da infidelidade, porque divididos entre Deus e o mundo. Fala sobre o Espírito Santo, que com ciúme, não é um ciúme no sentido da carne, um ciúme humano,
é no sentido de querer, né, estar sempre conosco. Mas ele diz no versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então é assim, isso é com todo mundo, isso é com todo mundo, isso é com todo mundo. Ou eu quero ter condições de ouvir mais a voz de Deus. Corra atrás para isso. Isso não vai acontecer assim. Eu tenho que ter um nível de relacionamento com Deus que me dê condições de ouvir com mais facilidade a voz dele. Quando ele falar comigo, eu sei, Deus está falando. Tem que correr atrás para isso. Não acontece porque entrou ali na porta da igreja. Pô, eu quero ter uma consciência espiritual maior em relação às coisas, em relação à minha vida. Eu quero ter mais direção de Deus, eu quero que Deus dirija mais a minha vida. Ele está pronto para fazer tudo. Corra atrás para isso. Eu quero ter mais, de uma maneira mais forte, a presença de Deus na minha vida. Corra atrás para isso. Não é só chegar domingo, vir à igreja, congregar é fundamental. E na igreja do Novo Nascimento eu já expliquei isso domingo, como é que funciona, né? A gente tem uma responsabilidade com os membros, primeiro com Deus, depois com os membros. Está doente, está passando problema, nós estamos prontos para ajudar. Precisa ir lá na casa fazer uma oração, precisa ir no hospital, não vai haver amarração da nossa parte, não vai haver. Precisa o atendimento, precisa o aconselhamento, nos procure, nós vamos orar e falar, vamos orar e vamos orar mesmo. E Deus sabe que a gente tem que orar, porque senão Ele nos cobraria depois. Pô, você falou que ia orar e não orou, hein? Você está falando uma coisa e não fez. Nós temos que orar. E oramos, é responsabilidade nossa, tudo bem. Isso é uma coisa. Correr atrás das pessoas é diferente. Nós não vamos fazer isso nunca. Um membro não veio porque está acomodado, ele está nem aí. É um período aí de férias, eu entendo, tem algumas pessoas que, pô, tem uma férias para ir visitar alguém e tal, um domingo não veio e tal, então, teve que viajar, tudo bem, isso é uma coisa, de vez em quando. Não vem, dá desculpa, aparece, não vem, vem um domingo, falta dois, vem dois, falta três. Nós não corremos atrás de ninguém. Ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém. O bispo, pastor, obreiro, nem obreiro eu mando. Ou vai lá na casa daquela senhora. Só se fosse alguém muito idoso, está doente, uma pessoa aí, a gente... Não, fora isso, a pessoa não está vindo, ela está bem, ela não vem porque ela não quer, jamais vai bater alguém lá e dizer, pô, se ela não foi domingo, se não foi domingo, jamais, não é orgulho, jamais. Nós não somos bajuladores, pastores que ficam tentando levar as pessoas aqui na bajulação para segurá-las na igreja, jamais vão fazer isso nunca. Então vir à igreja domingo, isso é o mínimo que um cristão faz em relação à sua vida cristã. Congregar, precisa vir, tudo bem, mas além disso, eu venho congregar, mas eu vou correr atrás. Tem gente que diz, eu tenho que ter o meu momento de orar, não orar só por problemas. Eu preciso manter minha vida na prática de oração. A oração tem que ser uma coisa constante. Quer eu esteja vivendo momentos de grandes vitórias, quer esteja vivendo momentos de lutas, eu preciso todo dia ter um momento de falar com Deus, conversar com Deus, ouvir a voz de Deus. Eu preciso ler a Bíblia.
Eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, não é conhecer só uma mente, uma teoria. Eu preciso absorver essa palavra, conhecer essa palavra, fortalecer minha vida. Eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso ter o meu momento com Deus. Tem gente que corre atrás. Então Deus corresponde. Chegai-vos a Deus, escreveu Tiago, e ele se chegará para vós outros. Tem gente que não. Fui lá domingo, entreguei minha oferta, o dízimo, orei, cantei, assisti reuniões. O resto, espiritualmente, faço nada. Tem tempo para a internet à toa. Tem tempo, às vezes, para ficar horas e horas na frente da televisão. Assistir televisão, dependendo do que você assiste, nenhum problema. Mas, às vezes, fica-se horas e horas na frente da televisão, orou, buscou, falou com Deus, meditou, está correndo atrás, está olhando para a sua vida, está limpando a sua vida, está plantando espiritualmente, mínimo. Aí, depois, a pessoa quer que a presença de Deus seja uma coisa forte na vida dela. Vendo como? Aí depois a pessoa quer ter condições de ouvir a voz de Deus, a pessoa quer ter direção, a pessoa quer se tornar forte. Como? Você tem que plantar. Então aquele povo lá, nos dias de Zacarias, no final eles dizem, Deus nos tratou segundo as nossas obras e segundo os nossos caminhos. Da maneira que nós plantamos, de acordo com o que nós plantamos e de acordo com o que nós andamos, Ele nos tratou. Então ninguém pode ficar reclamando como se Deus fosse injusto porque se revela mais para um e se revela menos para o outro. Então nós vamos orar. Não espere por ninguém. Não espere por ninguém. Está dependendo de você. Você não está dependendo do seu vizinho, nem do seu marido, nem da sua esposa, nem do seu filho, nem do seu pai, nem da sua mãe, para que Deus se manifeste de uma maneira maior na sua vida. Está dependendo de você. Se você se voltar mais para Ele, Ele vai se voltar mais para você. E assim com todos. Amém? Então nós não podemos ficar nem com desculpa e nem ficar achando que Deus está sendo injusto, porque Ele está se revelando mais para um e menos para o outro. Depende de nós. Então, não esqueça disso. Nunca esqueça disso. Quando eu estava lá em trevas, eu não tinha condições de fazer muita coisa, nada. Porque um império de trevas me dominava. Mas a misericórdia de Deus caiu sobre a minha vida. No meio de tanta gente, Ele abriu os meus olhos, me deu a chance de ouvir a verdade e saber que só existe um Deus. Ou então agora, a partir de agora, depende mais de mim do que dele, porque na medida que eu me voltar para Ele, Ele se volta para mim. E Ele vai fazer a parte dele, porque Ele é fiel. Amém? Fique de pé, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Se você estiver, você diz ao bispo, eu, com todas as minhas forças, eu estou correndo atrás, me voltando a cada dia para Deus. Então é como se o Espírito Santo estivesse confirmando e dizendo, continue, porque Deus é fiel e Ele vai se voltando também para você. E você diz, eu não tenho me voltado tanto para Deus, eu não tenho corrido atrás. Aí depende de você. Depende de você. Não pode ter ninguém. O pastor pode ensinar, orientar, incentivá-los a crescer espiritualmente. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ficar dependendo de alguém para te empurrar para se voltar para Deus. Não funciona. Depende de nós, tá bom? Feche os olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Render a Ti Adoração. adoração E derramar, e derramar
que meu coração, é o que meu coração meu coração deseja deseja toda manhã. te imaginar é me Te inspirar, imaginar é me inspirar para te dizer: pra te dizer estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. teu nome é Teu maravilhoso. nome é maravilhoso. Leva-me além, Leva-me além, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo. ao nível mais profundo De intimidade. de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que minha vida flua mais, que minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. mais do teu poder. Feche os olhos, por favor. Fale com Deus. Não simplesmente de lábios, mas de todo o coração. Porque a vontade dele é se revelar de um modo maior para nós. A vontade dele é que a presença dele em nossas vidas seja mais forte, e que venhamos conhecê-lo muito mais, confiar muito mais nele, nos envolvermos muito mais com ele. Mas como está escrito, chegai-vos a Deus, e ele se chegará para vós outros. A partir do momento que recebemos a oportunidade de saber que ele é Deus, ele fica esperando por nós. À medida que nos chegamos para ele, ele se chega para nós. À medida que o buscamos, ele se deixa achar. À medida que nos empenhamos em nos chegarmos a ele, é a medida que ele se chega para nós. Enquanto existem cristãos que a cada dia conhecem melhor a Deus, tem a presença de Deus de uma maneira mais forte em suas vidas, o que estão
se empenhando em se voltar para Ele, e Ele tem se voltado para eles. Existem aqueles que vivem atrofiados, não avançam. A presença de Deus é mínima. Deus se revela de uma maneira mínima para eles, porque eles poucos se chegam para Deus. Ó Espírito Santo, eu não sei quem são aqueles que têm lutado, que têm se empenhado em se chegar ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor também tem se chegado para eles, e à medida que eles vão se aproximando de Ti, o Senhor se aproxima deles. Eu peço que o Senhor os abençoe muito mais, e que o Espírito Santo confirme em seus corações que eles estão indo na direção certa. O Senhor há de tratá-los segundo as suas obras e os seus caminhos. Quanto mais eles se voltarem para Ti, mais o Senhor se voltará para eles, e isto não será em vão. Mas eu peço, Senhor, fale com aqueles que não têm se empenhado, não têm lutado em se chegar a Ti, em se voltar para Ti. E o Espírito Santo fale com eles, para que haja um arrependimento, e a partir de agora, a partir de hoje, eles se disponham a lutar, eles se disponham a lutar, para que possam se voltar para Ti, e o Senhor também se volte para eles, e eles também serão tratados e são conforme as suas obras e os seus caminhos. Fale com Deus. Se você de fato tem lutado para se chegar para Deus a cada dia, agradeça a Ele por tudo que você ouviu. Proponha no seu coração lutar muito mais ainda, se chegar muito mais para Ele, mais do que você tem feito. Mas se você não estava se chegando para Deus, se empenhando por isso, o caminho é se arrepender, se conscientizar e abrir o seu coração para que aconteça uma transformação dentro de você. Ele está esperando por nós. À medida que nos chegamos a Ele, Ele se chega para nós. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Faça a sua oração. Fale com Deus. Se você não estava lutando realmente para se chegar muito mais para Deus, peça a Ele perdão. Abra o seu coração e proponha não só na sua mente, mas no seu coração espiritual: eu vou lutar a partir de hoje, eu vou me chegar mais a Deus. Fique certo de que todo aquele que se chega para Ele recebe respostas
Ele também se chega para aquela pessoa. Oh, nós te glorificamos, nós te engrandecemos, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Te engrandecemos de todo o nosso coração, porque o Senhor é Deus, é justo, é fiel. O Senhor não se esquece das suas promessas, da sua palavra. Basta que venhamos fazer a nossa parte, o Senhor faz a tua. À medida que nos voltamos para ti, o Senhor se volta para nós. À medida que o buscamos de coração, e à medida que o encontramos, vem Espírito Santo sobre aqueles que de todo o coração estão te buscando agora, estão orando, estão te glorificando, te agradecendo, te honrando, te exaltando. Vem sobre eles. Vem, Senhor, e permita-se ser encontrado por eles. Permita que a tua presença, Senhor, seja encontrado por eles. Fale com eles, renova-lhes as forças, a fé, a confiança em ti, o amor. Vem, Senhor, sobre aqueles que te buscam. Não há, Senhor, ninguém, nada que possa impedi-lo de se tornar para aqueles que se tornam para ti. Está escrito: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. E o Espírito Santo vivifique no coração de cada um a tua palavra. Que o Espírito Santo fortaleça, renove, reanime ainda mais aqueles que têm mostrado disposição para se voltar para ti. Revela-te para eles de uma maneira maior. Conceda-lhes muito mais força, que a tua presença seja mais forte em suas vidas. Que o Senhor os abençoe ainda mais, que o teu nome seja glorificado e que as demais pessoas se arrependam profundamente e não aceitem mais ficar como se paradas, esperando erradamente que o Senhor dê o primeiro passo na direção delas. Nós te adoramos de todo o nosso coração. Leva-me além, Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade. intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Minha vida flua mais, Minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. mais do teu poder. Leva-me além, Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó
Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais. Que minha vida flua mais da tua Mais do mais do teu poder. teu. Agradeça a Deus de todo o seu coração. Agradeça a Ele. Ó, nós te glorificamos. Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Poder te buscar, estarmos livres para te buscar é um privilégio que muitas pessoas não têm. Estar na tua presença, estar diante de ti, é um privilégio que muitos nunca tiveram e nunca terão. O Espírito Santo abençoe, fale, conduza, instrua, especialmente aqueles que têm um forte propósito de te buscar. Nós te agradecemos. Diga assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar. Amém? Podem sentar. Deu para entender tudo, sim ou não? Jesus tinha uma amizade muito grande com Lázaro, a família dele. Eram amigos. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Um determinado dia, Jesus foi à casa deles. Certamente haveria lá um banquete. Jesus entrou lá e Maria, inteligentemente, assentou-se para receber o que Jesus tinha para dar. Marta, sua irmã, corria de um lado para o outro, preocupada com as coisas dentro de casa, corre para lá, corre para cá, corre para lá, até que ela foi até Jesus. Ainda teve a capacidade de dizer: o senhor não se importa que a minha irmã fique aí? Como quem diz: pô, estou trabalhando aqui para lá e para cá, e ela está aí assentada. Mas ela estava sentada não é porque ela era preguiçosa. Deus entrou na casa dela, o próprio Deus ali dentro. Jesus disse: Marta, você se preocupa com um monte de coisa que, em outras palavras, não tem muita importância. Ao passo que a tua irmã escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Quer dizer, Maria estava muito mais determinada a buscar, a se aproximar, a querer crescer, a querer absorver o que Jesus tinha para dar, do que a outra, que corria para lá e para cá. Aí Jesus disse: ela escolheu a boa parte, e essa não poderá ser tirada. Aí numa outra ocasião, Lázaro adoeceu, Jesus já tinha ido embora. Ele adoeceu, mandaram um recado para Jesus. Jesus tinha um objetivo, não de curá-lo, mas ressuscitá-lo. Jesus recebeu a mensagem: Lázaro adoeceu, como quem disse, vem aqui curá-lo. Mas Jesus não foi. Ele retardou a sua ida. Quando ele foi, Lázaro já estava morto há 4 dias. 4 dias. Aí Jesus vem à irmã e diz: se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus perguntou: onde o sepultaram? E aí Lázaro estava já morto há 4 dias. E Jesus disse: tirai a pedra. A sepultura era fechada com a pedra.
Quando tiraram a pedra, veio aquele mau cheiro terrível. Ele estava morto, né? E ali havia outros. Aí Marta, cadê? Que correu para lá, correu para cá, correu para lá. Agora, cadê a fé? Ela abriu a boca e disse: ah, Senhor, já cheira mal. Como quem diz: o Senhor não tem condições de fazer nada aí mais. Ela duvidou. Jesus disse: Marta, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Quer dizer, se preocupou em correr atrás de determinadas coisas e não do mais importante. Na hora que precisou de uma fé, não teve. Faltou fé. E isto acontece com muitos cristãos. Não se empenham para se voltar, para que ele se volte mais para eles. Então, às vezes, a fé continua mínima, a confiança mínima, a presença de Deus na vida da pessoa é mínima, a força espiritual é mínima, a capacidade para ouvir a voz de Deus é mínima. Aí, quando precisa de força, quando precisa de fé, quando precisa ouvir a voz de Deus, quando precisa da presença de Deus de uma maneira maior na vida, não tem. Fica parecendo uma árvore oca. Por fora você olha e fala assim: é um cristão. Por fora aparenta ser alguém que anda com Deus, que segue Jesus. Às vezes é só por fora, por dentro está oco, não tem nada. Por quê? Porque tem que lutar. A gente não pode esperar por ninguém. Em relação a Deus, em relação a várias coisas, mas em relação a Deus, a nossa vida com Deus, vai esperar por quem? Vai esperar por ninguém. Eu não tenho que esperar por ninguém. A minha esposa não tem que esperar por ninguém. Os pastores não tem que esperar. Cada um tem que correr atrás por si. Quanto mais eu me voltar para ele, mais ele se volta para mim. E isso funciona assim com todos. Todos. E pastores que abrem a boca são usados por Deus. Deus fala com eles, através deles. Tem pastor que abre a boca, só sai abobrinha, ou não? Sim ou não? Tem pastor que abre a boca, às vezes está escrito ali, está escrito lá, mas é só letra. Não tem espírito nenhum no que eles falam. Tem pastor que transmite o que está escrito, tem espírito e unção no que fala. Ah, por quê? Ah, porque Deus achou esse legal aqui e abençoou mais esse. E aquele ali que abre a boca só sai abobrinha, Deus não quis abençoar. Não é nada disso. Vai buscar ou não? Vai buscar. Um ora, um se consagra, um cuida do seu caráter, do seu coração, anda com temor, espiritualidade, fé, não é perfeito não, mas corre atrás. E o outro não corre atrás. Então vai fazer a reunião, abre a boca, só sai abobrinha. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Às vezes abre a boca, não tem vida em nada do que diz. Por quê? Ah, porque o pastor, Deus achou melhor o outro. Deus achou a cara do outro melhor e ele abençoou mais o outro. E o outro, ele não foi muito com a cara dele. Não é nada disso não. Vai buscar, tá certo? Tá certo? Isso é com todo mundo. Funciona assim, tá bom?